Então, eu quero ver se eu encerro hoje, né, esses 5 vídeos sobre transmissão e sobre relação, né. Eu acho que sobre transmissão, sobre a corrente, a gente já falou tudo que tinha que falar. Agora tem um negócio bem interessante, né, que acho que praticamente todo mundo sabe, né. Então eu tenho até medo de ser meio repetitivo nisso, mas eu quero falar hoje sobre a relação, né, relação coroa-pinhão, né, para a moto andar mais, a moto andar menos. Eu vou tomar como base a XRE, tá? E é a mesma coisa para qualquer moto que trabalha com corrente, né? Então assim, a XRE, ela usa um pinhão de 13 dentes e uma coroa de 39 dentes, tá? Isso dá uma relação de 39 dividido por 13, dá uma relação de 3, tá? 3,00. Quer dizer o que é isso? Para a coroa dar uma volta, o pinhão dá 3 voltas. Então, o que a gente faz? Se a gente quiser que a moto ande mais rápido um pouco, a gente coloca, por exemplo, tá, um pinhão de 14 dentes. Aí o que acontece com a relação? Aí você tem 39 dividido por 14, dá 2,79. Aí o que quer dizer? Enquanto o pinhão dá 2,79 voltas, a coroa vai dar uma volta inteira, né? Ele não precisou mais dar 3 voltas para o pneu dar uma volta inteira, então ele fica um pouquinho mais rápido. Se você colocar um de 15, ele vai dar 2,6. 39 dividido por 15 dá 2,6. Quer dizer o quê? Que 2,6 voltas do pinhão te dá uma volta na coroa. Só que isso não vai... tem o seu preço, né? Você vai perder em força, tá? Você não vai ter mais aquele torque de você acelerar a moto, abrir e romper melhor. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um pinhão menor, por exemplo, né? Então, por exemplo, um pinhão com 12 dentes, aí 39 dividido por 12 dá 3,25. Então, o número aumentando, ele vai ter mais força. O número diminuindo, ele vai ter mais velocidade. Isso fica fácil para você calcular qualquer um, né? Qualquer relação. Põe uma coroa 44, por exemplo, e um pinhão de 13, ele vai te dar 3,38, né? Isso quer dizer que ela vai ficar com muito mais força. As motos de trilha que costumam muito, né? Você colocar uma coroa grande assim, né? Para ela ter mais força, porque a velocidade lá não é tão importante. Mas aí, a gente pode, eu vou ensinar um jeito aqui para a gente poder calcular bem fácil, tá? Te dá uma relação nisso, né? Tenho até medo de ficar meio chato o vídeo, mas é mais ou menos assim. Sabe aquela relação todinha que você olha lá da tua moto, ela te dá redução primária, a relação da primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, vai dando aquelas relações, né? Então, o que é mais ou menos isso? Vamos pegar, por exemplo, tá, a minha moto, a XRE, com uma coroa de 39 dentes e um pinhão de 13. Com a relação 3 por 1, tá? Seria o seguinte, vamos colocar no painel da moto marca 6.000 RPM, por exemplo. É uma velocidade legal de você andar, né? Que eu gosto geralmente é 2/3 do máximo, né? Isso aí a moto tá com o motorzinho bem cheio ali, é uma velocidade de cruzeiro que eu acho legal para todas as motos, né? Então 6.000 RPM. Qual que é a relação primária dela? É 2,875, né? A relação da quinta marcha é 0,884. Então vamos fazer o seguinte, se no meu marcador está marcando 6.000 RPM, ali a rotação do motor está marcando no conta-giros, eu divido por 2,875, a redução primária. O que acontece? Quando entra na caixa e eu tenho essa primeira redução, ali dentro eu tenho 2.087 RPM, já reduzido para isso, os mesmos 6.000. Aí o que acontece? Eu estou em quinta marcha,
e eu divido de novo por 0,884. Nisso vai me dar uma rotação ali no pinhão de 2.361 RPM, tá? E do pinhão para a coroa, lembra que a relação era 3 vezes? Então o pinhão tem que dar 3 voltas para a coroa dar uma. A coroa dando um, pneu dá uma, né? Então o que acontece? Eu tenho ali no pinhão 2.361 RPM. Dividido por 3 me dá 787 RPM. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o pneu, enquanto o meu motor está a 6.000 rotações por minuto e está engatado em quinta, a minha roda está girando a 787 rotações por minuto. E o que isso quer dizer em quilômetros, né? Então é aquela geometria da escola mesmo, né? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber qual o comprimento do pneu, né? A circunferência do pneu. Então aquela regrinha simples, 2R vezes π, né? Isso, para o pneu da XRE agora, ele me deu 2,06 metros. Então o que quer dizer? 787 rotações em um minuto vezes 2,06 metros, né? Isso vai me dar, eu já fiz essas coisas, vai me dar 1.621 metros em cada minuto, tá? 1,6 quilômetros. Em uma hora isso me dá 97 quilômetros por hora, tá? Então quer dizer que a 6.000 RPM lá, com essa relação 13,39, né, 3 por 1, ele vai me dar 97 km por hora. Claro que isso é teórico, você tem um pneu mais grosso, um pneu mais novo, um pneu mais estreito, você vai diminuir os diâmetros, né? Estou falando de um modo teórico. Para a gente fazer uma comparação agora só sobre as relações, né? Então, eu fiz essa mesma comparação colocando um pinhão de 14, mas mantendo a coroa com 39 dentes, tá? Então, enquanto para 13 a gente tinha a moto a 6.000 RPM, estava andando a 97 km por hora, com pinhão 14 ela vai andar a 105 km por hora, ou seja, 8 km a mais de velocidade, na mesma rotação, 6.000. E se eu colocar um pinhão 15, ele vai andar a 112 km por hora, com a mesma rotação de 6.000, ou seja, em relação ao pinhão 13, eu vou ganhar 15 km, né? E vamos fazer diferente, a 100 km por hora, tá? Com os mesmos pinhões. Eu não estou falando nem de trocar coroa, senão a gente começa a bagunçar muito. Mas a 100 km por hora, com o pinhão 13, a minha moto está com 6.170 RPM. Com o pinhão 14, 5.730 RPM. Ou seja, 440 RPM a menos. E com o pinhão 15, ela vai estar com 5.350 RPM. Ou seja, em relação ao pinhão 13, 880 RPM a menos. Tá? É claro que isso é teórico, isso é calculado. Eu calculei isso tudo, né? Em função do diâmetro do pneu, da relação dele e tudo. Mas é só para a gente ter uma base. Então o que é? Eu vou colocar o pinhão 15 na minha moto que ela vai andar mais. Não é bem assim, tá? Você não só ganha, você perde alguma coisa também. Não existe só ganhar na vida, né? Você sempre tem um preço a pagar, né? Você vai perder muito em torque. Então, às vezes você vai manter aquela velocidade, naquela rotação está mais baixa, aí ela começa uma subida. Aí você vai ter que jogar uma quarta ou você vai ter que acelerar mais, jogando gasolina fora também, né? Então você tem que pesar bem essas duas coisas, né? Você tem que fazer um comparativo legal, tudo. Eu acho que a relação original é mais bem pensada, né? Pelo menos os caras quando fizeram vários testes, fizeram isso, né? O que eu poderia fazer, por exemplo, para poder mudar? Vamos pegar que nem nesse trecho que a gente sempre falou aí, né, da Argentina. O Chaco é só reta, tem uma reta ali que tem 600 quilômetros. O
que entre Presidente Roque Santos-Penha, ou Resistência até perto de Salta, sabe? São 700 km só de reta. Se eu fizesse isso, só esse trajeto fosse e voltasse, com certeza eu ia colocar um pinhão 15. Porque ele é quase tudo plano e não tem subida, não tem descida, não tem curva, não tem nada. Eu ia perder o quê? Eu ia perder um pouco, um tanto na retomada, numa ultrapassagem, mas ali não tem quase movimento. Então, você vem, embala, olhou aquele negócio e continua assim. Agora, num trecho sinuoso de serra, isso vai te dar muito trabalho, sabe? Vai ser difícil você tocar, você vai ter que trocar muita marcha, né? Eu já vi gente colocar umas coroas, um pinhão tão grande e às vezes uma coroa tão pequena que a moto não consegue mais na última marcha pegar a velocidade, porque aquela resistência do vento todo, para ela fica muito forte. De repente, se bater uma marcha, ela consegue pegar a velocidade maior. Um indício legal para você olhar isso é o seguinte: pega a tua moto, fica posicionado nela, vai no plano, tá? Você acelera. Se ela consegue chegar ao máximo de giro, com a relação que ela tiver ali, então se não consegue, ela não vai conseguir com uma maior. Entende? Você vai fazer isso só para quê? Para chegar numa descida e ela embalar mais e você ir abaixado, né? Então é um negócio bem estranho, né? O pessoal mudar assim. Outra coisa, vamos supor que eu morasse lá na Cordilheira, como eu gosto de off, eu já falei. Então lá nas trilhas que eu passei lá, Passo de Sico, Puna, Catamarca, que era muito areia, né? A gente entrou dentro de vulcão, aquelas coisas tudo, você entrava no areião louco. Pô, ali com certeza eu colocaria de repente um pinhão 12 até, e uma coroa até um pouco maior, né? E entrava numa 44 mesmo, fazia igual moto de trilha, né? Mas aí no asfalto ela ia andar em alta rotação, entende? Então você tem que pensar muito nessas coisas, não é ir trocando assim de uma vez. Você tem que analisar para ver se vale a pena, porque às vezes você ganha de um lado, mas perde muito de outro, e geralmente é o que acontece. Eu conheço vários amigos aí que trocaram a relação, né? Mesmo uma coisa pequena, passaram de 13 para 14, e depois, a hora que eles voltaram ao original. É muito... A moto foi feita para aquilo, né? Só se você tiver uma condição muito específica para poder usar ela de um modo diferente. Tá bom? Então, a minha ideia maior é isso, era ensinar vocês como calcular, como ver isso, e abrir o olho, falar que não é assim também, né? Que faz o que quer, a moto vai ficar melhor. Não fica. Às vezes ela fica bem pior do que ela já está. Tá bom? Então, acho que com isso a gente encerra essa parte de transmissão e relação. Tá bom? Qualquer coisa eu dou as ordens aí, se eu falhei alguma coisa, se eu pulei alguma coisa, é só me perguntar que eu respondo. Tá bom? Então espero ter sido útil, um abração e bora pra estrada!